Com Ana Arrebentinha, Carmo Sousa Lara e Vera de Melo. Porquê Código X? Porque o X é incómodo. É o ponto de interrogação que ninguém quer responder. Estamos de volta a mais um episódio do Código X. Ó para ela. Olha para ela hoje vem toda maquilhada. Ó para ela, Aproveitei essa a não está bateria. Estás chique, tens um esfumadinho Não é? lindo, Estou toda a esfumada. revelar o teu Já. potencial, a revelar Não todo é? o teu... Já ver o meu olho quanto verde. ser maquilhador é uma arte. É É uma uma arte. profissão. As pessoas acham que mesmo. todos nós podemos fazer igual, mas não podemos. Não podemos. E a tua autoestima fica lá em cima. Sentes-te mais empoderada, é verdade. Mesmo sem maquilhagem, por vezes sim, mas com maquilhagem dá-te aqui outro Sim, brilho. realça a tua beleza. Eu acho que é isso que faz a maquilhagem. Bem, vais começar. Muito obrigada. Sim. Olha eu. Já podemos ir embora. Já podemos ir embora. Tu vieste aqui. Tens que me esquecer, Vera. Para. Não quero. Para. Tenho que me esquecer. Olha, se não Lara. estavas capaz, não vinhas. Olha, muito faço eu agora. Pois Agora já é. eu estava capaz de agora é muito faço eu. Estreia dia 12 de março na Time Out. Já está dito, está dito. É Tudo lá. assim. Vamos começar o nosso podcast e antes de eu trazer uma polémica aqui para cima desta mesa, vamos falar do nosso X da semana. Eu posso já começar, se me derem licença, até porque isto acabou de acontecer. Eu trazia outro X, mas acabou de acontecer, que é, para as pessoas lá, quem nos está a ouvir e quem nos está a ver, a RFM, nós chegamos aqui e temos um estacionamento logo do lado direito. O que é que aconteceu hoje? Estava cheio. O único dia, nunca me tinha acontecido. Meses e meses aqui a gravar. Eu começo a descer e de repente vejo toda uma gravação e veio o rapaz da produção, olha, precisas mesmo de estacionar aqui, e disse, olha que lá em cima não há estacionamento. E ele, mas vês fazer o quê? Eu gravar o podcast. Ah, tá bem, então eu vou-te já aqui arranjar estacionamento. De repente desmontam luzes, desmontam tudo, estava uma tenda, tudo gravações da SIC aqui. Tudo, eu passo para Paraste meio. literalmente o trânsito. Parei. Isto já por si é mau. E eu, desculpa, quando estou a estacionar o carro e decidi estacionar mais atrás, olha, o que é que estava a ser entrevistada? A Ana Galvão, a Joana Marques e a Inês Lopes Gonçalves. Eu só espero que isto Não sofra repercussões. Eu quero pedir aqui minhas desculpas, porque eu não sabia que estava aqui, isto aqui em baixo, foi sem querer. Eu estacionei, disse-me, só falei um bocadinho, calei a minha boquinha e vim-me embora. Vamos. Este foi o meu X da semana. Que é eu, às vezes, chego às situações sem querer. A vida empurra-te para estas A vida situações. empurra-me para estas situações. Eu vinha na boa, eu só queria estacionar o meu carro e de repente está todo um aparato. Portanto, este é o meu X da semana. E eu agora queria ouvir o vosso. E tu, Vera? Olha, eu estou com uma crise existencial. Então, oh, Vera. Vou explicar, não sei o que é que se passa comigo, mas o meu X da semana é eu já não sei o que é que eu quero fazer Da vida? da vida. E vou explicar. Sábado sério? fui oradora num evento e percebi que é difícil escolher se eu gosto de estar numa relação dual com os meus pacientes, se gosto de escrever livros. Transmitir aquilo que nós sabemos às pessoas é assim uma coisa do outro mundo. Mudar um bocadinho da vida das pessoas. É uma coisa... Então, Sim, mas é assim, eu já tinha feito, eu sou várias vezes convidada para ser oradora, mas ali eu acho que tive a vantagem de o Paulo, que é o evento do Paulo Moreira, uma certificação muito ligada à inteligência emocional, e eu ia falar sobre felicidade. E ele deu-me o privilégio de eu fazer o que eu quisesse. Ok. Portanto, dizer isto a uma pessoa criativa, podes fazer o que tu quiseres, é um problema, não é? Às vezes é um perigo. Porque é um perigo. Eu acho e que às foi vezes mesmo, é mais difícil. eu acho que foi mesmo um perigo, porque ele disse, eu confio. Tipo, eu primeiro tentei levar uma cama, que é a minha imagem de marca, associada aos livros. Ele disse que isso dá um bocado de trabalho. E ele disse, mas diverte-te. Pronto, e o que é que eu senti? Eu não subi a palco nunca. E estar com as pessoas e ver as pessoas estão muito sedentas de estratégias e no fundo o que é que as pessoas queriam? Uma receita, e eu não tenho essa receita. Eu tenho coisas que estão validadas cientificamente e tenho estratégias, mas não tenho receitas. E o que foi engraçado perceber é que no final a única receita, e passa a redundância, para ser verdadeiramente feliz é o amor. E portanto, quando eu digo que estou com uma crise existencial, eu faço muitas coisas na vida.
não é? Não sei se as pessoas sabem, porque as pessoas acham que às vezes nós não fazemos muita coisa. Sim. E eu faço mesmo muita coisa. Somos ricas e não sei o quê. Sim, que somos umas privilegiadas, né? Às vezes as pessoas dizem isso nas redes sociais. Portanto, e no fundo eu trabalho muito, mas depois eu acho que fiquei energizada. No domingo, parece que eu sentia-me outra pessoa e acho que e isto para levar que quando tu dás um bocadinho de ti aos outros, nunca ficas com as mãos vazias, não é? Recebes sempre algo em troca e isso é mágico e foi um momento X da semana e vamos já calar. O seu X da semana, minha querida. Os meus X da semana, que eu sou uma pessoa que não anda nunca no X lá, vocês já sabem, mas são rápidos, não se ofendam. Bora lá. Olha, o primeiro é assim, eu fui a uma grande superfície aqui de Lisboa, vocês sabem que eu vivo na aldeia, portanto volta e meia a pessoa vem cá para se, pronto, aculturar um bocadinho e não ficar só saloia. E fui ao El Corte Inglês, não é assim, coisa que a foi pessoa fácil entra estacionar. lá, a pessoa entra lá, E não sentes-te sai, rica. é quase, não é? Tipo, ou então ao contrário, que a tua impostora bate tão forte que é eu não devia estar aqui. E depois passei ali na zona das vestimentas, que eu gosto muito das modas, e lá no andar não sei quê, no milésimo andar, e comecei a mexer ali numas roupitas que tinham um ar assim mais espanholito e tinham um pelo em cima. Espanholito, mira, E aquilo estava no discount, não é? Porque cheio a de pessoa... rendas e na peça e na peronça. Era veludo, era veludo. Olha, era aqui como é, estás a ver o olho. Ela chegou hoje com o blazer de veludo e eu saquei-lhe logo a Tá pinta também. veludada, Tá Vera. Por acaso é do El Corte Inglês. Bora. Vês? Eu não sei se tenho isto medo. já vos aconteceu noutro sítio qualquer. É a colaboradora quando vem ao pé de mim e faz: precisa de ajuda. E eu, portanto, quem está a ouvir, Sim, a bateu. senhora escrutinou-me num olhar de alto a cima e de cima a baixo, como quem diz: sua pelintra, o que é que tu estás aqui a fazer? Isto não é para a tua carteira. Mas eu agora tenho uma psicóloga ao meu lado direito e ela deve estar a pensar assim, cá dentro: pois, mas isto diz mais sobre ti do que sobre ela, porque fui eu que me piquei. Verdade. Portanto, a minha carteirinha de pelintra, efetivamente, não dava para pagar o casaquinho de veludo, aqui como Mas a da minha elas não amiga. têm que saber. Mas elas não têm que saber. Tu tens que entrar mesmo, pá, dizer sou dona deste edifício todo. Foi Sabe o que é logo que eu ali um sou? escrutínio de alto a baixo e de baixo a baixo e cima e baixo. Tinhas parado de fazer Fui-me assim embora. também. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Vai, pronto, Eu vai sei que começar isto a diz consumar. mais Não, sobre tenho mim. que Isto fazer diz uma mais pergunta, sobre não mim. aguento, não aguento. Pelintra, E o vai. que é que tu lhe Diga, dizes? Estás a ver o que é que E tu o que é que- desencadeaste aqui? E o que é que tu lhe Vai, eu disseste? deixei-me ofender. E o que eu é que tu lhe disse: disseste? estou bem, obrigada. Foi-se embora. Pronto. Pronto, está Não é? feito. Pronto. Isto é comum em todos os sítios. As Fiquei pessoas muito ofendida formularem com isso. opiniões sobre nós. Não, E o mas que- diz mais é verdade. sobre mim. Diz mais sobre mim, que Eu eu é que me olho- ofendi, eu olho igual, eu devia ok. ter Mas porquê é sido que não mais lhe disseste forte. assim? Depois desse olhar, eu acho que já não posso ser atendida por si. Porque eu ainda não tenho Podias essa ter presença dito de sou espírito. Sabes casada, que isso é deixe-me, tem que me Estava esquecer. com o meu homem. Não pare de olhar para mim, está aqui o meu homem. fogo, meu. Não, e sabes, é que o meu homem trabalha com como é que se diz? Com vendas e com pessoas de todas as... Mentira, com secção premium. E tenho aprendido com ele que, de facto, esta coisa do julgamento hoje em dia está ao contrário. Aquilo que tu acharias que é os mais ricos, os mais médios, os mais pobres, hoje em dia esquece, porque a ele aparecem-lhe pessoas de todo o tipo, todas as classes sociais não, porque à partida é premium, Sim. mas no fundo o que eu quero dizer é, ao olhar, Sim, ele diz... mas não diz nada quer sobre ti. dizer nada. Nada, E ele já nada. vendeu muita coisa a pessoas que ele achava que eram muito humildes e não teriam a capacidade e depois descobriu que tinham fortunas escondidas. Portanto, menos. Falar em marido, foi ele que me disse para eu trazer o meu segundo X da semana. Ai, voltei. Pronto, e era só uma brincadeirinha que eu queria fazer, porque no nosso último episódio falámos de namorados. O teu homem deita essa rosa. O meu homem disse, leva isto à Ana Rebentinha. O teu homem tem que Porque comer. a Ele minha deu-te os Rosa selos? diz, te Não me deu amo. selos. E a Ana, não, selos, olha, Não tu- me deu gelo. olha, é que eu nem vou dizer para não deixar ficar mal Não a me deu menina. selos. E precisava das facas da carne e ela não me deu selos. Dá-me Eu, a rosa. diz a verdade. Dá-me a Diz rosa. a verdade, se a semana a Pronto. semana passada mandei-te uma mensagem a perguntar se querias o resto dos meus selos. Agora, sou para os pôr E de essa almoço. gaja disse que a menina, desculpem, corta aí, coisa, Te diz amo. que não.
Te Pronto. amo. É Eu assim, vou-vos dizer. esta energia, esta boa energia vai acabar agora aqui. Espera, tenho uma coisa para dizer. Eu vi montas e montas que diziam te amo e Te filmei amo. tudo. Filmei Te tudo. amo, E depois te pensei, amo. e depois o meu marido dizia, mas porquê é que tu estás a filmar amo. isso? Eu disse, é para mostrar a Ana, a rebentinha. Te amo. Se querem saber o porquê, vão ouvir o último episódio e Do está Dia lá. dos Namorados. Pois. É assim, É vai, isso. vai acabar o te amo aqui, porque o assunto que eu trago aqui, desculpem, vou só meter aqui atrás. Ordem porque nisto, está aqui ordem uma nisto. senhora que agora Consideração. vai retirar daqui as coisas. Ordem na E mesa. veio a patinar Veio essa a patinar. senhora. Patinadora à caixa 3. Tururu. Pronto, vai acabar aqui esta boa energia. Porquê? Porque o tema que eu trago hoje para cima desta mesa é um tema que vai ser tenso. polémico, é tenso, vai gerar muitas opiniões e eu queria saber a vossa opinião, também vou dar a minha opinião, que é se devemos, se o nosso governo deve restringir as redes sociais a menores. É um tema muito delicado, não é? Porque mexe com as estruturas familiares, a educação, aquilo que se transmite. Se quiserem posso começar com a minha opinião e abrir já aqui o leque. Eu acho que vivemos numa altura em que as redes sociais e a internet, que era a ferramenta mais poderosa para o conhecimento, que foi o seu objetivo inicial, acho que se tornou a ferramenta mais perigosa do mundo. Porque toda a gente tem acesso a ela, a desinformação é cada vez maior a nível político, a nível de saúde, a todos os níveis, e depois há uma coisa preocupante, os miúdos, já há escolas a restringir os telemóveis, e eu acho bem, a minha opinião, eu estou completamente de acordo, porque, claro que por uns temos que pagar outros, para um equilíbrio possível da sociedade, mas faz-me confusão miúdos e miúdas de 13 anos que tenham redes sociais e que alguns pais, não todos, mas muitos até, porque fala-se muito em televisão, em que não têm qualquer controle, em que os miúdos podem entrar em qualquer site, basta dizer que é maior de 18 anos, sim, entras em qualquer site, de qualquer tipo, sexuais, de compras, de tudo, seja do que for. Acho que é super perigoso. E depois começou a haver outra coisa nas escolas, que era o Telegram, onde pré-adolescentes divulgavam fotografias de miúdas em balneários, ou miúdas que estavam em minissaia e que eles tiravam fotografia por baixo da minissaia e andava a circular. E não há qualquer controle. E eu acho que isto, além de ser para as crianças, acho que pode ser um alerta para pais, tios, amigos, seja de quem for. Portanto, eu estou completamente de acordo em relação a isto nos 13 anos. Nos 16 anos, com a autorização dos pais, possivelmente, mas eu acho que aí os pais também têm de ter essa responsabilidade de controlar, de perceber. O meu irmão tem isso. E educar para. Portanto, eu estou completamente de acordo em relação, vai ser polémico, em relação a isso. Não sou mãe, sou tia. A minha sobrinha tem um telefone que só pode mexer de X e X horas, em que o meu irmão tem o controle total do telefone, em que algumas coisas estão bloqueadas no telefone. Portanto, eu estou completamente de acordo com isso. Bem, eu tenho uma opinião muito particular, que é o Estado de Direito só se deve, de alguma forma, sobrepor à educação dos pais quando os pais não são capazes de fazer esse trabalho. Não é? Okay. E o que é que isto significa? O que é que nós temos vindo que está a acontecer? Não é? Que nós temos cada vez mais jovens que não conseguem definir os limites e, portanto, a sua vida passa a ser arregarrado a isto, não é? Aliás, os miúdos já andam assim. Eles nem levantam a cabeça, não é? Aliás, ontem ia atropelando um miúdo porque, no fundo, ele ia atravessar a passadeira assim. Portanto, ou seja, ele nem olha, portanto, está vermelho, ou seja, eles não olham e, portanto, eu percebo que há essa necessidade. Agora, eu por outro lado, e não posso ser hipócrita, até porque, como vocês sabem, eu tenho uma consulta especializada de vício dos ecrãs no Hospital dos Lusíadas, portanto, em conjunto com uma pediatra, com a Rita, e, portanto, de alguma forma, se isso não fosse um problema, não teríamos uma consulta especializada para dar resposta àquilo que são crianças que têm este vício dos ecrãs. Claro que é um problema sério da atualidade. Pronto, e é um problema, e sabemos, a investigação científica diz-nos os danos. Agora, o que é que a mim me preocupa? O pai e a mãe que não definem esses limites, e depois, quando a conversa não é interessante, isto porquê? Porquê é que os miúdos estão tanto tempo aqui?
Porque às vezes a conversa com os pais não é suficientemente interessante. E eu tenho que dizer isto porque também seria hipócrita. Não, e quando há conversa. Pronto, e o que é que isto significa? Que é, no fundo, nós queixamos-nos disto, os pais todos proíbem os filhos de sair à noite, que não pode sair à noite, cuidar de atravessar a estrada, não aceites comida de ninguém, proibimos de uma série de coisas daquilo que é a realidade lá fora. E depois não proibimos nada relativamente à internet. Eles podem fazer tudo. E mais, coitadinhos, eles portam-se tão bem, estão sossegadinhos no quarto, nem fazem nada. Não é verdade. Os pais têm que conversar, a conversa tem que ser atrativa e às vezes os pais não fizeste, olha aí, está quieto, já viste como tu és. E coisas graves às vezes, não vales nada, és igual ao teu pai, és mesmo parecida com a tua mãe, nunca vais ser ninguém na vida. Isto é dito ainda hoje. E depois vêm-me dizer, a mim, Vera, e a vocês também provavelmente, que isto só acontece, eu também ouvi isto, a mim também me bateram e eu no fundo sou esta pessoa que sou hoje. Quero lá saber quem tu és. E nós sabemos que isto não contribui para a estruturação da personalidade, nem muito menos da autoestima. E, portanto, eu acho que é importante que o Estado de Direito o faça, mas esta conversa e esta proibição começa em casa. Eu tenho uma filha adolescente que não passa a vida no telefone, mas isso implica eu comprar-lhe um livro, eu oferecer-lhe oportunidades para que ela não tenha a necessidade de ficar aqui, ensinar-lhe estratégias, desligar as notificações, pôr em modo avião para poder estar sossegada a realizar as suas atividades. Porquê? Porque a vida lá fora é cheia de estímulos, seja esta, seja a nossa. E, portanto, cabe-nos a nós ensinar os nossos filhos a regularem-se. E esse trabalho, agora, não sei fazer, procura ajuda para poder fazer, leia um livro, dá trabalho muito. O problema é que os pais acham, alguns pais acham... muito trabalho, não é? Sim, acho que alguns pais acham que isto não é um problema, que dizem, isto só me diz respeito a mim e à minha família, mas quando o elemento da família, o filho ou filha, neste caso estou a falar destes grupos de Telegram, que está num grupo de Telegram onde estão outras miúdas nuas lá, essa responsabilidade tem que ser assumida por esse miúdo e por essa família. Sim, e os efeitos a nível cerebral, do dormir, no aproveitamento escolar, na forma como se relaciona. Por causa dos comentários da internet, de tudo. Tu tens agora, há bocado nós estávamos aqui a falar e recordaram-me disso, tu tens agora uma trend que é ingerir o máximo de paracetamol até desmaiares. Certo. Eu acho que quanto mais informação, parece que as pessoas não adquirem essa inteligência emocional e mas tu já tens uma estatística que mostra que era expectável com a era tecnológica que a literacia das pessoas fosse mais alta, o QI fosse mais alto, e é precisamente o oposto. O contrário. Tu, antigamente, para teres uma enciclopédia, não tinhas que ter emprestado uma biblioteca, etc., para aprender. Hoje em dia tens as enciclopédias, tudo o que tu quiseres à distância do teu polegar, e nunca houve um QI tão baixo. E pessoas estão ignorantes. Mas ser ignorante é uma escolha. É uma escolha hoje. Nós estamos a incentivar uma sociedade quase o bullying, o assédio sexual, a uma série de coisas que se passam na internet, os comentários. Outra coisa que eu acho que também devia ter ser, desculpa, eu já te passo, Carmo, que devia ser restringida ou que devia ir para a avaliação jurídica, que é os comentários no Facebook. Eu não tenho o direito de chegar à tua página e ofender-te a ti e ofender de uma forma ou física ou pessoal, chamar de tudo. Aliás, temos a Cristina que já foi falar disto, que é importante e que não foi ouvida, foi ouvida nos sítios, mas depois não foi ouvida noutros. E eu acho que isso devia haver um projeto, uma lei que tu pudesses, alguém que está a ameaçar ou que está a destruir a tua imagem ou que te está a dar cabo de ti, que te pode levar ao suicídio, essa pessoa tem que ser punida. Portanto, eu acho que tínhamos que ir mais além. E a própria ferramenta, ou seja, a própria internet, ou seja, isto cresceu demasiado rápido para aquilo que também era expectável. E isto foi tipo um boom, não é? Uma coisa quando explode e de repente tu estás tipo, viras-te para que direção? E eu já nem falo, por exemplo, na minha ferramenta de trabalho, que é o Instagram, que não há regras, não é? Mas na internet, no geral, não há muitas regras neste tipo de aplicações. E isso depois levanta outra discussão, que é a parte das empresas, ou seja, dos responsáveis que fabricam, por exemplo, as aplicações sociais, as aplicações, os Instagrams, os WhatsApps, os Telegrams, tudo, Facebook, tudo. É um negócio.
É um negócio, mas o problema é que este negócio está montado de forma inteligente para te viciar, assim como a droga, o álcool, o sexo ou outra coisa. Mas a droga continua a existir, o jogo continua a existir e todas estas coisas continuam a existir. Nós temos é que preparar os nossos filhos para aprenderem a lidar com isso. Mas, por exemplo, é proibido eles irem comprar álcool até aos 16 anos, se mas não me sabemos engano. que eles continuam a comprar. Continua, E era o mesmo que o Como tabaco. era proibido fumar, também era Tu proibido. mandavas Mas alguém mais existe velho uma comprar. regra. Mas Sim. existe uma regra. Sim. Ou seja, eu acho importante existir uma regra, porque no fundo era o que tu estavas a dizer e eu concordo contigo, que é de proteção quando isto há aqui um trespasso à família, quando a família não consegue gerir suficientemente este problema e aí passa para esta fase de, ok, então vamos tabelar as coisas, legislar as coisas, criar regras para as coisas, não é? Nós na estrada, antigamente, quando os carros apareceram, também não havia código da estrada, não é? Não havia cinto E sequer. não havia cinto. Bem, eu ainda estou mais Sim. atrás, não é? As pessoas andavam do, agora passo eu, agora passas tu. A internet está assim. E então é preciso de criar rotundas, semáforos, Exatamente. cruzamentos, estradas de um só sentido, outras de outro, para se conseguir organizar, para que Sim. depois os pais também tenham tudo isto que a Vera estava a dizer, não é? A capacidade e a informação precisa para educar os seus filhos, que é importante não desresponsabilizar os pais, porque esta tarefa isso. é dos pais. Eu estava a dizer Mas outra eu coisa queria- depois paralela. Mas eu queria dizer outra coisa, que é, os próprios pais têm que ser exemplo. Porque imagina, às Mas vezes... eles também estão a aprender, aí é que escorregamos. Pá, Não, deixa-me escorregar. olha, Só dizer ainda aqui uma ontem, coisa. não, deixa-me só Diz, dizer, diz, desculpa, esta ideia que ontem eu passei num parque, eu estive na Madeira estes dias e passei num parque infantil e estavam os miúdos e estavam Os pais, os claro. pais todos no telefone. Claro, Tipo, pois. e eu pensei, não havia ninguém. Aliás, eu queria ter tirado uma foto na Marina do Funchal, estavam 7 miúdos sentados num banco de jardim, nenhum estava a falar, estavam todos assim. E eu juro que eu queria ter tirado Eu uma concordo foto, contigo, mas mas não olha, podia onde porque é são que a nossa menores, geração- e estavam todos assim. Onde é Estás que a nós, ver? millennials, ou lá o que é que somos, Era isso que eu ia tivemos dizer. literacia emocional ou pedagógica para este... Nós apanhámos o boom. Nós somos o carro, a charrete que ainda não há, não é? Portanto, eu não estou a dizer que está certo esse comportamento. Eu já o fiz, provavelmente, não é? A questão é, o que é que se pode fazer? É que nós já estamos a correr atrás de um prejuízo, que é, nós já estamos a falar na educação dos nossos filhos, que temos que ser nós as ferramentas para educar os nossos filhos, tal como tu exemplificaste com a tua filha, e muito bem, e eu faço muito parecido lá em casa. Mas para outros pais que não tenham este... Como é que tu dizes, este cuidado, esta sabedoria, esta noção, onde é que há esta literacia para estes pais também não cometerem esses erros? Mas Sim, mas imagina, havia uma- desculpa, nós viemos, eu percebo aquilo que estás a dizer, concordo em parte, mas nós viemos de outra altura em que se brincava na rua e de repente veio o boom, ou seja, a nossa geração tem os dois mundos. Sim. E nós possivelmente somos a única, Fomos a última. E agora a partir daqui, a única que pode dizer os dois mundos, porque vivemos os dois mundos. Mas nós achamos Vivemos que isso nos deu as ferramentas que nós precisamos para E ser não nos equilibrados nesta gestão, mas não. Por isso é que eu acho que toda a gente devia ter, por exemplo, um José Mário Capanice em casa, que era o meu pai. O meu pai, por exemplo, eu tinha uma bicicleta e ele dizia-me assim, não vais para a rua da frente, que era uma rua principal, está à escola, há muitos carros, eu ia para lá. Ele dizia, Cristina, não vais para lá, que evita... E eu pensava que ele não sabia que ia para lá. E já te vi lá, olha que depois eu chatei-me contigo. Fui 2, 3 vezes, sabe o que é que o meu pai fez? Tirou as rodas da bicicleta, nunca mais fui nem para aquela rua, nem para lá nenhum. Andava sempre a jogar a bola. Meu pai não queria que eu fosse para outra rua jogar a bola, porque tinha que atravessar não sei o quê, não sei o que mais. Meu pai agarrou-me nos ténis, mandou-nos para cima do telhado, pronto, não tinha ténis para ir jogar a bola. Isso chama-se educar. Exato. Isso era que é o coisas que que ele estavas a- fazia, que eu achava, hoje em dia acho muita graça, mas que ele impunha aquelas regras e que as coisas funcionavam. Porque eu acho que o que está aqui é que as pessoas também não são esclarecidas. Acho que antes de falarmos sobre isto, acho que devia haver uma sessão aberta, porque eu acho que há muita gente que acha que a liberdade de expressão vai ficar condicionada com isto. E isto é só uma restrição de menores a certos sites, Sim. de adultos, Sim. de apostas, seja do que Mais, for. e os pais continuam a ter liberdade, porque o projeto de lei é que dos 3 aos 16 tenham que ser os pais a tomar essa Exatamente. decisão. Exatamente. Não E tem a ver portanto, com os o que nós pais vamos- podem continuar a educar da forma que quiserem. Têm é que perceber, tem que ser o consentimento informado. O que o Estado vem dizer, ou esta proposta é, tu podes continuar a permitir, tens é que saber que
o risco de tu permitires é este. E o risco está amplamente estudado. Se tu fores à internet, vamos lá ver, as pessoas não sabem, põem à internet vício dos ecrãs, consequências das redes sociais. Inúmeros documentários sobre E há isso. mais investigação, teve a percorrer pelo país inteiro, palestras, eu própria participei do vício dos ecrãs, tanto zero ecrãs, portanto, houve uma série de iniciativas. Agora, esta solução é muito mais fácil, porque eu dou-te isto e tu calas-te. Sim, Não é? exatamente. Isto cala-te. E, portanto, como eu te dou isto e tu calas-te, é mais fácil. E eu a não tónica aí está estou... no adulto. E eu não estou a julgar os pais, eu estou a dizer que nós temos que fornecer estratégias aos pais para aprenderem a lidar com isso. E mais, e não podem culpar só os miúdos que estão a formular a sua personalidade. Eu aqui defendo muito os adolescentes e tenho que os defender. Não é? Porque para a conversa em casa ser suficientemente atrativa, para eu não quero isto, eu estou com o meu pai, com a minha mãe, a ver uma série, a ver um filme, a ler um livro, a jogar um jogo. Quantas famílias jogam jogos? Quantas? Quantas famílias fazem o jantar em conjunto? Muito poucas. Não é? Mas Então eu depois acho- vem-me dizer que aqui é muito fixe estar aqui. Tu já viste as coisas? Olha o TikTok. As coisas que os miúdos veem no É TikTok. altamente aditivo. Não é? Eu acho... E satisfatório e tudo, não é? Aquilo está... A neurociência estudou isto, por isso é que as aplicações estão desenhadas e construídas desta Tal e maneira, qual. não é? Que é para te estimularem o E cérebro depois de uma tu maneira só para ficares criticas, já dependente. viste como tu estás vestida? Olha o teu cabelo, não lavas o cabelo há tanto tempo. E Claro. olha essas calças aí Claro. no fundo do rabo. Olha como tu estás. Alguém quer estar com alguém que esteja sempre a criticar? Mas, Vera, mas esse era o meu ponto. Não Por isso é que é? eu estava a falar no aonde é que está então esta lacuna que eu acho que nós as três chegámos a um consenso e estamos as três na mesma opinião. Onde é que eu acho que há uma lacuna aqui, que é como é que estes pais que praticam desta forma que tu estás a dar exemplos podem evoluir. Certo. Para além da regulamentação, o estado regulamentar, tudo e tudo. Agora, ok, muito bem. Então o que é que podemos oferecer? Então vamos fazer um desafio. Vamos publicar as três, vamos fazer um post em conjunto sobre e vamos publicá-lo nas redes sociais. E não vai ser visto. Não é um conteúdo interessante. Eu acho que as Estás a pessoas ver? ficaram cansadas de muita Não é um coisa. conteúdo interessante. Os pais não vão ler isso. Eu vou escrever um artigo sobre isso. Eu Mas olha que escrevi. viram muito o filme do adolescente. Tá bem. E porquê? Olha, estas gra- questões. Porquê? grande- Mas porquê grande- que Põe viram? a tónica nos pais. Porque se tornou viral, não é? Tipo, tornou, e porque Então, e nós podemos começou-se a falar sobre isso, eu também tenho que ver, porque senão eu fico de fora, não faço parte. E FOMO. todas as pessoas querem fazer parte. Agora, se tu puseres um conteúdo educativo, estratégias, então vamos lá ver, estratégias para conseguir motivar os filhos a fazerem outras coisas ao ar livre, tudo isto. Não, foi criada uma petição, inclusive Sim. para criar o Dia do Ar Livre. Olha, o que eu Não acho... é? Não era bem, mas sim, claro que vai dar. Era, ou seja, nós estamos a pôr essa responsabilidade em nós, que eu acho que é possível e devemos fazer alguma coisa para. Se conseguimos tornar isso viral e atrativo, eu sou positiva e diria-te que sim, é possível. O que eu acho... sei, eu percebo. Eu Não, mas é consigo ver- tu estás a pedir uma coisa técnica, um conteúdo técnico, com estratégias. Essa responsabilidade está, por exemplo, no Estado, está na educação, está na parte educativa do Estado. Essa responsabilidade, percebes? Que é, estamos a falar das crianças, estamos a falar das crianças, mas nós as três estamos aqui a dizer, mas os pais é que educam as crianças. E tem que Por ser isso é que é aquela exemplo. frase, o Estado somos todos nós também, não é? Exato, e por isso é que também todos nós temos Exatamente. responsabilidade. Antes de terminarmos, que estamos mesmo a terminar, eu gostava também de deixar aqui uma parte positiva, e acho que vamos concordar aqui as três, que é o outro lado. Eu acho que cada vez também há mais jovens a denunciar bullying, há mais jovens a denunciar este tipo de esquemas que existem na internet. Há mais jovens, eu acho que há jovens mais sensíveis. Antigamente, eu claro que vejo Estão um bocadinho notícias mais e alertados. vejo que há uma grande parte ainda que se tem que mudar, mas eu acredito que há esperança para aos poucos ir mudando Sim. mais a mentalidade. Portanto, também Sim, queria sim, dar sim, aqui sim. os parabéns a esses pais que também estão de acordo com esta regulação ou restringir, e que dão estas informações aos Sim. filhos. E eu acho que há muitos miúdos já com Sim. essa mentalidade. Portanto, eu queria deixar aqui, olha, pode ser o meu X, deixar aqui O teu último X. o meu último X. Então, e o meu último X, eu acho que para os pais há esperança.
O que é que isto significa? Não é assim tão difícil falar com um adolescente. Eu acho que o desafio não é proibir, é negociar. É escutar muito. Escutar o que é que eles vêm buscar aqui. Porque quando nós escutamos o que eles vêm buscar aqui, conseguimos entender e conseguimos depois gerir. Esta ideia de querer proibir é muito difícil na adolescência, porque a proibição excita, não é? Dá adrenalina e eu quero de alguma forma violar. E se houver dúvidas de como é que se fala, é sempre escutar a voz do coração. Concordo com as duas e, portanto, iria por aí também. Acho que é pelo diálogo, acho que nas nossas casas, sobretudo, falta este olhar uns para os outros, a começar pelos adultos, porque eu não sei se foste tu ou alguém nesta gravação disse, e nós pais, porque é que também no jardim estamos só virados para o ecrã e porque é que não estamos a brincar com os miúdos nos balões? Portanto, bora tentar entender o que é que se passa connosco, adultos, para estarmos também tão dependentes disto e não termos esta disponibilidade emocional para olhar para os nossos filhos, porque aí está a chave, não é? Se nós conseguirmos olhar, abrir o coração, falar com eles, falar com entendimento, com um olhar atento de quem quer mesmo perceber e absorver, explicar, dialogar, não é? Que depois dá essa chave para o amor e aí resolvem-se as coisas, não é? Aí educas, aí a criança desenvolve-se, aí a criança cresce e o adulto também, dentro de todas as suas limitações. Ninguém nasceu perfeito e, portanto, nós todos estamos a aprender. Não se sintam culpados de bolas, eu já fiz estes erros todos, isto agora já não há nada a fazer. Não, há muita coisa que se pode fazer e vamos sempre a tempo, por isso... Pronto, é isto, vamos sempre a E tempo. que não se diabolize a internet, porque o sim, problema também. não é a Exatamente, internet nem as redes sociais. Exatamente, é como tudo na vida, é usar Que não se Exatamente. diabolize pela parte Exatamente, positiva. exatamente. Muito obrigada. Muito Voltem a serem obrigada. ouvido, dê-nos E a foi mais a vossa opinião. Código X. Tchim, tchim. Só grandes músicas.